A descoberta do caminho marítimo para a Índia. Muito antes de o mundo ser como o conhecemos hoje, os portugueses já navegavam os mares em busca de novas terras. Mas havia um lugar especial, um lugar que todos desejavam alcançar: a Índia. Contava-se que lá existiam especiarias raras, tecidos finos, perfumes exóticos e pedras preciosas. Era um verdadeiro tesouro escondido no Oriente. O rei Dom Manuel I, que era jovem e ambicioso, sonhava em fazer de Portugal o primeiro reino europeu a encontrar um caminho marítimo para a Índia. Enquanto outros povos caminhavam por rotas perigosas em terra, ele acreditava que o mar era a estrada mais segura e mais ousada. E assim, mandou preparar uma expedição grandiosa. Seria uma viagem longa, perigosa, mas capaz de mudar o mundo. Era a missão de um povo valente. Para liderar essa expedição tão importante, o rei escolheu um homem especial, Vasco da Gama, um fidalgo corajoso, determinado e com alma de navegador. Vasco da Gama já conhecia os ventos e os segredos dos oceanos. Sabia ler as estrelas e escutava o mar como quem ouve uma canção antiga. Sob as ordens do rei, foram preparadas 3 naus e uma caravela. A armada foi equipada com tudo o que era necessário: alimentos secos, barris de água, armas, tecidos para negociar, bússolas, astrolábios e até cartas com mensagens reais para os reis que encontrassem pelo caminho. A bordo iam marinheiros experientes, carpinteiros, intérpretes e homens de fé. Todos sabiam que estavam a embarcar numa viagem que ficaria para sempre na história. Na manhã de 8 de julho de 1497, o céu ainda estava a despertar quando as 4 embarcações zarparam do Mosteiro dos Jerónimos, em Belém, junto ao Rio Tejo. A cidade estava em festa, mas também cheia de emoção. As famílias acenavam lenços brancos, choravam e rezavam enquanto os sinos tocavam. Os navios afastavam-se lentamente da costa, com as velas bem esticadas pelo vento. As bandeiras com as quinas de Portugal flutuavam no alto dos mastros. Lá dentro, os marinheiros olhavam ao horizonte com um misto de coragem e de medo. Partiam rumo ao desconhecido, numa missão que poderia unir 2 mundos distantes, Portugal e a Índia. Durante semanas e semanas, as naus enfrentaram as águas agitadas do Oceano Atlântico. Ora o mar era calmo como um lago, ora se tornava feroz como um leão. As tempestades surgiam de repente como raios a rasgar o céu e as ondas tão altas que escondiam os navios. Os marinheiros cantavam para manter a esperança viva. Usavam o sol do dia e estrelas da noite para se orientarem. Com muito esforço, chegaram ao reino da África, ao Cabo da Boa Esperança, que já tinha sido dobrado por Bartolomeu Dias anos antes. Ali enfrentaram ventos traiçoeiros, mas também sentiam que cada vez estavam mais perto do seu destino. Depois de contornar o extremo do continente africano, a frota parou em várias cidades da costa oriental de África. Chegaram a Moçambique, onde os habitantes usavam roupas diferentes, falavam línguas estranhas e viviam em casas de pedra e de barro. Em cada porto, Vasco da Gama perguntava se alguém sabia o caminho para a Índia. Mas nem todos eram amigáveis. Houve desconfiança e, em alguns casos, os portugueses tiveram de se retirar às pressas. Mesmo assim, observavam tudo com atenção: os barcos locais, os mercados, os alimentos, os perfumes. Era um mundo novo e diferente que se abria diante deles. Numa cidade chamada Melinde, no atual Quénia, Vasco da Gama foi recebido com cordialidade. O rei de Melinde gostou dos portugueses e quis ajudá-los. Foi então que apresentou um piloto sábio e experiente chamado Hamad Ida Majid, um homem que conhecia os ventos do oceano e os segredos das correntes. Hamad subiu a bordo de uma das naus portuguesas. Com o céu estrelado como mapa e o vento como guia, apontou o rumo certo para Calcute, na Índia. Era a reta final da viagem, o último grande salto sob as águas do desconhecido. E no dia 20 de maio de 1498, após mais de 10 meses de viagem, os vigias gritavam bem alto do mastro: "Terra à vista!" Era a costa indiana colorida, cheia de vida, com mercados animados e palmeiras ao vento. A cidade era Calcute, um centro de comércio famoso, onde homens de todas as partes do mundo trocavam especiarias, ouro e tecidos. Os portugueses estavam maravilhados. O ar cheirava a cravo e a canela e os sons eram diferentes, mas belos. Tinham conseguido. Pela primeira vez, europeus tinham chegado à Índia por mar. Era o início de um novo tempo. Vasco da Gama foi recebido pelo Samurim, o rei de Calcute.
Entra no palácio com honra, levando presentes vindos de Portugal, tecidos finos, espelhos, sinos de cobre e cartas do rei Dom Manuel I. O encontro foi solene. As duas culturas eram muito diferentes, mas havia respeito. Vasco da Gama explicou a sua missão. Queria abrir caminhos de paz e comércio entre Portugal e a Índia. Embora o Samorim tenha hesitado no início, os portugueses estavam agora dentro de uma terra cheia de oportunidades e a sua chegada era apenas o começo. Depois de algum tempo, Vasco da Gama e os seus homens começaram o regresso a Portugal. A viagem de volta foi difícil. Muitos homens adoeceram e alguns ficaram pelo caminho. Mas as naus trouxeram o que nenhum outro povo tinha conseguido. A prova de que era possível chegar ainda pelo mar. Chegaram a Lisboa em 1499, cansados mas vitoriosos. Foram recebidos com festa, como verdadeiros heróis. A notícia correu o mundo. Portugal tinha aberto a porta marítima do Oriente. A descoberta do caminho marítimo para a Índia foi um dos maiores feitos da história portuguesa e do mundo. Graças à coragem de Vasco da Gama e dos seus marinheiros, nasceu uma nova rota de comércio, de troca de saberes, culturas e ideias. Portugal tornou-se um império do mar e a ligação entre o Ocidente e o Oriente nunca mais foi a mesma. Tudo começou com um sonho, uma vontade de conhecer, de navegar e de unir os povos pela coragem, pela ciência e pela curiosidade. E assim terminou essa história, amiguinhos. Se gostaram, deem um gosto, partilhem o nosso vídeo e subscrevam o nosso canal. Tchau!